Olá, gente, me chamo Nebe. A gente vai começar agora a realizar os exercícios da segunda lista realizada pelo ProTut. A lista aborda os assuntos de regra do octeto, modelo de repulsão dos pares de elétrons na camada de valência e teoria da ligação de valência. Vamos lá. Bom, para vocês entenderem melhor o assunto, é importante que vocês já tenham visto as aulas sobre os assuntos que eu acabei de comentar. Caso vocês tenham visto e não lembrem, ou não tenham visto, ou se sintam inseguros de realizar a lista sem rever, vocês podem acessar o nosso canal, que lá tem as videoaulas apenas dos conteúdos na playlist. Então, é muito importante que vocês vejam, se sintam seguros para realizar esse vídeo agora. O nosso terceiro exercício é sobre o modelo da repulsão dos pares de elétrons na camada de valência. Ele pede o seguinte: sobre o modelo de repulsão dos pares de elétrons na camada de valência, VSEPR, responda os itens para a molécula do cloreto de tionila, que é essa molécula. Ele pergunta, aqui deveria ser A, B, C, D, tá, gente? Foi só um errozinho. A alternativa A pergunta qual é o átomo central, ele pode expandir o octeto, justifique. Bom, analisando essa fórmula molecular, a gente tem o enxofre, o oxigênio e 2 cloros. E a gente viu na questão 1 que o oxigênio ele não pode expandir o octeto, né? Então, ele não é o átomo central nesse caso. Ele tem 6 elétrons de valência, então ele só precisa fazer 2 ligações para completar o seu octeto. Bom, o enxofre, ele está no 16º grupo, ele tem 6 elétrons de valência igual ao oxigênio, mas ele está no 3º período da tabela periódica, ou seja, ele já tem orbitais D disponível, então ele é um elemento que ele pode sim expandir o seu octeto. Ele pode acomodar até 12 elétrons na sua camada de valência expandida, e por isso ele vai ser o nosso átomo central, né, o elemento central, na hora que a gente for propor uma estrutura, ok? A alternativa B pergunta qual é o arranjo geométrico. Bom, gente, a nossa alternativa B pergunta qual é o arranjo geométrico da nossa molécula de cloreto de tionila. E a gente vai ter que propor uma estrutura igual a gente propôs no exercício 1, então a gente é necessário saber os elétrons de valência dessa estrutura. Então, a gente tem que o número de elétrons de valência do enxofre é 6, porque ele está no mesmo grupo que o oxigênio, mas em um período abaixo. Então, ele está logo abaixo do oxigênio, então ele tem 6 elétrons de valência. O oxigênio também tem 6 e o cloro também tem 7, né? Então, o somatório desses elétrons de valência vai ser 6 mais 2 vezes 7, porque na minha fórmula eu tenho 2 cloros, isso dá 26 elétrons, ou seja, 3 pares de elétrons. Bom, eu propus essa estrutura aqui, justamente porque ela é a estrutura neutra. A gente vai ver que ela é neutra, ela é mais estável termodinamicamente. A gente vai calcular as cargas formadas dessa estrutura e vai entender por que é ela. Bom, como a gente tinha visto na alternativa A, o enxofre seria o nosso átomo central. Então, eu coloquei o enxofre no centro e realizei uma ligação com o cloro, uma ligação com outro cloro e ligações com o oxigênio. Ok? E vou distribuir os meus 13 pares. Se vocês contarem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13 pares nessa molécula ela já está certinha. Mas aí, vamos ver como é que foi distribuído esses elétrons, né? Esses pares de elétrons. Vamos imaginar que a gente não tenha colocado essa ligação ainda. Ou seja, ela ainda é um par de elétron ligante aqui do oxigênio, ok? Então, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Sobrou um par, eu coloco no meu átomo central. Sobrou esse par, eu coloquei no átomo central por quê? Porque o octeto dos meus cloros já estão completos, como o octeto do meu oxigênio também. A gente sabe que o oxigênio ele não expande o octeto, então esse par de elétron que sobrou, a gente coloca no enxofre, ok? Como eu tinha um par de elétron aqui, eu realizei mais uma ligação, respeitando a química do oxigênio, que ele pode realizar 2 ligações, isso é bom para ele ser estável, como também respeitando a química do fósforo, porque eu sei que ele pode expandir o octeto, então não teria problema eu atribuir essa ligação a mais, ok? Vamos calcular as cargas formais, porque a nossa molécula ela não possui carga, ela é neutra. Então, na nossa estrutura, as cargas formais de todos esses elementos têm que dar zero, para a nossa carga ser neutra, né? Ou dá menos 1 mais 1, no final o somatório tem que ser zero. Então, a carga formal para o enxofre vai ser 6, que é o meu número de elétrons de valência, menos 2, porque ele tem 2 elétrons não ligantes, mais 1 meio de 8, porque ele está realizando 4 ligações. 6 menos 6 igual a 0. A carga formal para o cloro vai ser 7, menos 6, porque ele tem 6 elétrons não ligantes, mais 1 meio de 2, que dá 7 menos 7 igual a 0. E a carga formal para esse oxigênio aqui, que novamente chamei de oxigênio duas linhas, vai ser 6, que é o meu elétron de valência, menos 4, 1, 2, 3, 4, mais 1 meio de 4, porque ele está realizando 2 ligações, cada ligação envolve 2 elétrons, então ele tem 4 elétrons, isso vai dar 6 menos 6 igual a 0. Quando eu atribuir as minhas cargas formais aos meus elementos, o somatório delas vai dar 0, então faz todo sentido a nossa carga ela ser neutra, porque o somatório das cargas formais é 0 também. Bom, mas ele pede o arranjo geométrico. E o que é o arranjo geométrico? O arranjo geométrico vai ser o somatório, que a gente chama de NCT, que é o número de coordenação total, que é o número de ligantes mais o número de pares de elétrons não ligantes. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. E para um NCT igual a 4, a gente atribui um arranjo tetraédrico, ok? Então, essa estrutura ela apresenta um arranjo tetraédrico. Se a gente for falar de geometria, a gente teria que considerar a repulsão que esse par de elétrons causaria nesses elementos vizinhos. Bom, a nossa alternativa C pergunta quantos ângulos de ligações OSCl diferentes existem na molécula. Então, a gente viu que a nossa molécula apresenta essa estrutura e ele pergunta quantos ângulos diferentes OSCl existem. Então, seria esse aqui e esse aqui. O OSCl ele é igual nos dois lados. A gente está tratando dos mesmos elementos, então da mesma força, da mesma repulsão, da mesma atração. Então, a gente pode dizer que esse ângulo aqui é igual a esse outro ângulo aqui, justamente também por ele ser um tetraédrico, que a gente viu que o arranjo era tetraédrico, e um tetraedro, ele possui todos os ângulos iguais, ok? Na alternativa D, ele pergunta quais os valores esperados para o ângulo OSCl e CLSCl. Então, aqui ele já mudou os ângulos, né? Não se trata mais do mesmo ângulo. Ele quer esse ângulo aqui e quer esse ângulo aqui, que é o valor esperado. O que é que a gente viu? A gente viu que a gente diz o arranjo de uma estrutura calculando o seu NCT, que o NCT é o número de ligantes mais o par de elétrons livres, que ele teria essa cara aqui, como eu expliquei na questão B, que seria ligante, 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 isso daqui seria uma densidade eletrônica, então seria 3 ligantes mais uma densidade eletrônica, que isso dá um NCT igual a 4, o tipo da molécula é AX3E, porque seria um elemento central, 3 ligantes e um par de elétron livre. Esse A é o enxofre, esse X são o cloro e o oxigênio, e o
Esse E seria o meu par de elétron não ligante aqui em cima. E para um NCT igual a 4, a gente tem um arranjo geométrico tetraédrico. Como eu disse na questão passada, o tetraédrico ele possui os ângulos iguais. Então, a gente sabe que um tetraédrico ele apresenta ângulos que medem aproximadamente 109,5. Então, tanto esse ângulo aqui vai ter 109,5, como esse ângulo aqui vai ser 109,5, justamente por eles terem ângulos iguais.